o glúteo, né, ele é um dos maiores e mais fortes músculos do corpo humano. A área, né, transversal do glúteo, né, a quantidade de músculo, ele apresenta 16% da massa total do nosso músculo, do nosso corpo. Tá? Então, assim, é um conteúdo de massa bem expressivo, o glúteo. Tá? Então, assim, o que isso nos traz? Tá? Como tem um volume um volume de músculo muito expressivo, um corte transversal bem significativo, o glúteo máximo, ele é acionado para fazer grandes forças, com grandes demandas, ele é uma grande massa muscular, e ele também, ao ser acionado, ele vai ter um grande dispêndio energético. Vai ter um grande dispêndio energético. Tá? Até por isso que a maioria das pessoas, principalmente aqueles indivíduos que não estimulam, que não tem uma rotina de demanda para a contração dessa grande quantidade de massa muscular, até por isso que esse glúteo fica disfuncional. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com economia. Ele quer nos preservar. Né? Então ele quer realizar ações com o mínimo gasto energético. Tá? Assim a gente é para tudo, né? A gente é feito para se preservar. Né? Então, assim, a gente tem isso tanto de ponto de vista de qualquer coisa. Tá? O nosso cérebro, ele quer gastar menos energia. Ele sempre faz essa autossabotagem para quê? Para nos preservar. Né? Então, a gente tem diversas palestras. Né? Saia da zona de conforto. Então, o que é essa zona de conforto? Né? Nosso corpo quer ficar na zona de conforto. A tendência é ficar é deixar. Não vou estudar hoje, vou deixar para amanhã. Ah, não vou na BCFW hoje. Vou no ano que vem. No ano que vem, sabe, não vou começar a dieta hoje. Ah, começa segunda-feira. Né? Então, assim, essa é a ideia do esforço que o corpo quer nos tirar para deixar no mínimo gasto energético. Ele quer nos preservar. Tá? Então, por isso que a gente tem que, quando a gente estuda, quando a gente treina, quando a gente faz... Né, a gente tem dispêndio energético. Né? A gente vai nos disciplinando para trazer que os benefícios da nossa prática possam trazer outro tipo de zona de conforto, mas uma zona de conforto produtiva, vamos dizer assim. Tá? E chegando para a questão do nosso glúteo máximo, como o glúteo máximo ele gasta muita energia e eu tenho músculos que geralmente têm um estado de prontidão maior, porque são exigidas em pequenas funções do nosso dia a dia, o que o nosso corpo faz? Ele prioriza ele para fazer movimentos com músculos que são menos robustos, que são com menos massa muscular, que teriam menos gasto energético, e eles assumiriam esse papel desse glúteo máximo para fazer outras ações. E aí ele não precisaria desse músculo ser exigido com tal magnitude. Tá? É aquela questão, ele vai preferir gastar menos energia. Tá? Não tenho demanda. Imagina, tenho 2 geladeiras em casa, mas eu sou solteiro e moro sozinho. Para que eu vou deixar as 2 ligadas? Né? Nosso corpo vai fazer o quê? Vai trabalhar com, sei lá, vou deixar o frigobar. Já me atende para a minha rotina? Beleza. Uso o frigobar, não uso a geladeira porque o gasto de energia é menor. Tá? Então, assim, e se o músculo está mais acionado para outras tarefas, é ele o preferido para fazer ações que teria o glúteo como sendo... que seria ter que ser o protagonista, mas na verdade, como eu tenho outros músculos fazendo ações, o que acontece? O glúteo, ele fica ali num estado meio que se fosse de repouso e os outros músculos assumem essa função do glúteo máximo, os seus sinergistas. Né? Os sinergistas, eles fazem o trabalho do glúteo. A gente observa que a origem do glúteo máximo, ele é na fáscia do glúteo médio, no osso ilíaco, na fáscia tóraco-lombar. Tá? Olha a abrangência, né? Ele recobre toda ali a parte posterior da pelve, né? Parte dorsal da articulação sacroilíaca e do ligamento sacrotuberoso. Tá? E ele se insere a porção superior no trato iliotibial e a inferior é inserida na tuberosidade glútea do fêmur. Tá? Então ele tem uma grande abrangência, grande amplitude de fixação na pelve, na articulação do quadril, no fêmur e na coluna, na transição entre a pelve e a coluna lombar. Tá?
Então a gente tem ali uma grande área de contato, de proteção, de inserção desse glúteo, e aí isso vai me levar ao quê? As múltiplas funções que ele tem. E olha que interessante, ele é um estabilizador local e estabilizador global. Então o glúteo ele tem um papel de estabilização na pelve e no quadril, muito importante, e na coluna lombar também. Por isso que a gente fala, a pessoa tem dor na lombar, treina glúteo, dor no quadril, treina glúteo, tem alguma dor no joelho, treina glúteo. Tá? O glúteo tem um papel muito bom de estabilização e controle do membro inferior. Então, por isso que para trabalhar glúteo, prescrever treinamento de glúteo, não basta só eu prescrever os exercícios de mobilização. São importantes? Sim. Mas primeiro vem essa função aqui. Primeiro ele tem que estar um bom estabilizador. Não adianta eu prescrever um agachamento pesado para quem não tem controle da pelve. Por quê? Porque você não pode, assim, vai dar lesão? Pode ser, tá? Você aumenta o risco, mas não necessariamente vai levar a lesão. Mas o quê? Você, pelo menos, você tira a máxima capacidade de desenvolvimento desse músculo. Então você tem que ser passo a passo. Se a pessoa tem a pelve toda instável, não adianta fazer um afundo, não adianta você exigir da pessoa que ela não é competente para entregar a melhor condição para fazer a ação daquele glúteo. Tá? E isso que a gente quer dar. É isso que a gente está falando aqui. Tá? E olha que interessante. Então ele ajuda a estabilizar a coluna lombar através da conexão com os eretores da espinha e a conexão com a face tóraco-lombar. Então o glúteo ele é um músculo que ele tem que ele exerce um papel importante porque ele é um importante elo de ligação entre o membro entre o membro inferior e o membro superior. Por quê? Porque olha que interessante, ele tem parte da sua inserção na face tóraco-lombar. E quem também se insere na face tóraco-lombar é o grande dorsal. Então há, como se fosse uma linha de transmissão de força, uma conexão do glúteo máximo com o grande dorsal. Tá? E tem toda uma questão de proteção, de fixação, de controle e estabilização dessa conexão. Tá? E hoje em dia, o trabalho de glúteos está associado a controle escapular. Tá? Então, antigamente os estudos traziam abordagens mais isoladas. Hoje em dia a gente já consegue trazer e fazer essas conexões. O indivíduo está com uma disfunção na escápula, como é que está a função dele do controle da pelve em alguns movimentos? Como é que está o controle do core? Então a gente sabe que esses músculos estabilizadores, eles vão ter um papel importante no trabalho dos mobilizadores. Isso é uma questão muito interessante. Para a gente ter a melhor função dos mobilizadores, os estabilizadores têm que estar topzera, tá? E aí a gente consegue a melhor da função, a melhor das respostas. Por isso que todo aluno de academia que chega deveria passar por algum tipo de avaliação para você conhecer, para você ver alguns padrões que ele realiza de movimento, como é que está dentro de um padrão esperado, ou como ele se ajusta para fazer, se está numa questão muito fora de um padrão de qualidade de movimento, vamos dizer assim. Lógico que o movimento tem características individuais, mas é importante ver o quanto que ele se arranja de uma forma que perde um padrão mais aceitável, tá? Faz muita compensação, perde muito equilíbrio, tem muita dificuldade ali para realizar alguns movimentos, alguns padrões, alguns testes. E aí a gente tem que o quê? Observar e restabelecer um grau que essa pessoa tenha essa coordenação, essa força para realizar, a partir do momento que a gente tem um controle do núcleo, trabalhar com as extremidades de forma eficiente. Então o aluno deveria entrar e fazer o quê? Um trabalho dessas estabilizações, desse controle básico. E progressivamente a gente ofertar mais desafios
motores para esse aluno, para que ele tenha respostas melhores, né, do ponto de vista funcional, e desafios maiores com relação à carga, a progressões de métodos de treinamento, para que ele possa ter respostas também relacionadas a questões hipertróficas, se for esse o objetivo. Tá? Mas o interessante seria trabalhar primeiro estabilização e o quê? Tirar a tensão de músculos mais superficiais. Porque quando o estabilizador está fraco, vou ter músculo mobilizador fazendo papel de músculo estabilizador. Então, aí é disfunção. O que é disfunção? Tudo que é dis é alteração. Então é uma alteração na função. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Tá? Então assim, que a gente tem a questão de aluno iniciante, trabalha estabilização e tira o excesso de tensão, geralmente representada com encurtamentos musculares dos mobilizadores que estão fazendo uma ação de compensação por conta desses estabilizadores que estão fracos. Tá? Mesma coisa, um músculo que costuma estar muito rígido, muito tensionado, é o músculo tensor da face lata. E esse músculo tensor da face lata, ele cria uma rigidez na banda iliotibial e pode ocasionar uma condição que é chamada síndrome da banda iliotibial. Tá? Então como é que a gente faz? Por que ele está muito rígido? Provavelmente ele assume função de abdução que deveria ser realizada pelo glúteo médio, mas o glúteo médio está dormindo. Quando duas pessoas têm que fazer um trabalho e uma pessoa dorme e a outra trabalha sozinha, o que acontece? Acontece uma disfunção, tanto para esse quanto para o outro. Esse aqui só dorme, só descansa. A vida dele vai ser um tédio. Esse aqui trabalha absurdamente. Ele vai ser sobrecarregado. Se os dois trabalharem em sincronismo, o que acontece? Vai ser um equilíbrio entre todas essas questões. Tá? Então, assim, o que acontece? Então, por exemplo, você tem o trato iliotibial muito tensionado, o que acontece? Eu tenho que alongar, tenho que distensionar, mas ao mesmo tempo eu tenho que fortalecer o glúteo, eu tenho que dar as demandas de movimento, porque senão o que acontece? Ele vai sumir de novo, tá? Então por isso que a gente faz trabalho de mobilidade, trabalho de liberação e trabalho de fortalecimento e de estabilização. No caso, o glúteo médio como estabilizador da pelve no plano frontal. Tá? Então esse é muito importante nesse contexto.